Estamos de volta com o nosso curso intensivo de teologia. Estamos estudando o livro de Esdras e Neemias. Estamos estudando os dois livros e já vimos algumas coisas muito interessantes sobre Neemias, também sobre Esdras, sobre o trabalho que eles realizaram de reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas vamos fazer uma análise hoje, um pouco mais apurada, do cenário histórico que envolve os dois livros. Ambos os livros tratam de construções do templo e das muralhas. Para nós entendermos bem essa questão do cenário histórico, precisamos pensar um pouco sobre o cativeiro e a restauração. Em 597 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levando cativos para a Babilônia 9.000 pessoas. Entre estas estava o aristocrático Ezequiel, que 5 anos antes foi chamado para ser profeta. Em 586 a.C., o exército de Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou cativo para a Babilônia uma quantidade maior de gente, que chegou mais ou menos a 48.000 pessoas. O processo de adaptação para eles não foi fácil e nem rápido, porém chegou a efetuar-se. Alguns deles se elevaram a uma posição muito poderosa e influente nas finanças. Estavam na Babilônia quando teve lugar um dos mais importantes acontecimentos da história antiga. Que acontecimento que foi esse? Um homem chamado Ciro, nascido em 559 a.C., chegou a ser rei e em 550 a.C. conquistou a Astíages, rei do Império dos Medos, anexando-se a esses domínios. Então Ciro, ele foi lá e conquistou o rei Astíages, que era o imperador dos Medos, e aí então os Medos se tornaram parte do domínio de Ciro. Ciro era então o principal governante da Ásia, onde só tinham 2 rivais distantes. Do outro lado do rio Halis, na Ásia Menor, estava Creso, rei da Lídia, e mais próximo, Nabonido, rei da Babilônia, um príncipe hereditário que não se podia comparar com este novo e viril conquistador. Ou seja, Ciro estava muito à frente no que diz respeito a exército e capacidade de conquista. Em 546 a.C., o reino da Lídia caiu nas mãos de Ciro e em 538 a.C. foi a vez da Babilônia. Ciro então começou a conquistar para todo lado. Os judeus do cativeiro haviam presenciado ou ouvido de uma troca sem precedente na história, ou seja, a formação do maior império que jamais tinha existido. E tudo em pouco mais de 20 anos. Em 537 a.C., Ciro fez um decreto, pelo qual todos os judeus que desejassem podiam voltar à sua pátria. A notícia tinha que ser propagada com rapidez, produzindo uma impressão comparada de um raio. Os judeus piedosos viram seus sonhos tornando-se realidade. Não havia obrigação de voltar. Os judeus na Babilônia estavam divididos em 3 classes. Os que foram ainda crianças para o cativeiro, tinham agora 70 anos ou mais, e já se encontravam demasiadamente velhos para voltarem e inaptos para empreenderem uma luta pela conquista da terra. Outros, que haviam sido transportados na segunda leva, estavam na Babilônia há quase 50 anos, e já tinham feito a vida na Babilônia. Alguns tinham se casado com mulheres daquele país e se adaptado às práticas culturais e religiosas de lá. Havia também os que nasceram neste país e conheciam a Palestina só de ouvir falar. Como haviam vencido nos negócios, não estavam dispostos a mudar-se para a terra, que para eles era estranha. Por isso é que poucos se dispuseram a voltar. Bom, eles voltaram com o firme propósito de reedificar o templo.
Tem sido provado pela experiência que nenhuma religião pode existir e propagar-se sem nenhuma base local. Se eles não tivessem algo no que se firmar, o judaísmo morreria. Assim como no cativeiro criaram as sinagogas para congregar o povo e ministrar-lhes as escrituras, era também de fundamental importância que o seu templo fosse reconstruído em sua própria terra. Deste modo, empreenderam esforços desmedidos para que esta casa estivesse pronta. O templo era chamado de Templo de Zorobabel, porque Zorobabel, filho de Salatiel, era o sucessor legal do trono na Judéia, conforme Esdras 1:8 e Ageu 2:21. No decreto do rei Ciro, Zorobabel recebeu o nome babilônico de Sasabassar. No ano 538 a.C., Zorobabel conduziu os exilados da Babilônia para sua pátria. Isso está registrado em Esdras 2, versículo 12. Levantaram-se o altar, restauraram as peças e as funções dos levitas, conforme Esdras 3, de 1 a 9. Em seguida, lançaram os fundamentos do templo. Muitas foram as oposições dos inimigos, a ponto de conseguirem embargar a obra junto ao reino da Pérsia, até o reinado de Dario, Dario Ristaspes, no capítulo 4, de 1 a 24 de Esdras, nós podemos acompanhar este relato. Estimulado pelo profeta Ageu, Zorobabel e seus companheiros recomeçaram a construção. A obra completou-se em 515 a.C. Isso você vai encontrar lá em Ageu, capítulo 1, do versículo 2 a 11. De acordo com o Talmud, este templo, embora maior em tamanho que o templo de Salomão, era mais simples e mais limitado. Havia um castiçal em vez de 10. Faltavam o fogo sagrado, o urim e o tumim e o mais importante, a arca. Em lugar dela, puseram uma grande pedra. Ciro reinou de 558 a 528 a.C. e foi sucedido por seu filho Cambises, que carecia de muitas qualidades de seu pai, mas que não deixava de ser um bom rei. Estendeu ainda o seu império com a conquista do Egito, porém não possuía a sabedoria de seu pai e se desviou muito da política deste, relativa ao bom trato dos vizinhos. Depois do seu suicídio, ele foi sucedido por Dario I, chamado de Dario o Grande, 521 a 485 a.C. Dario organizou o que Ciro conquistou. Então ele foi responsável por organizar aquilo que havia sido conquistado por Ciro. Seu sucessor foi Xerxes I, que reinou de 485 a 465 a.C., cuja fama se deu pelo seu fracassado esforço em conquistar a Grécia. Ele tentou, mas não conseguiu. O seguinte rei da Pérsia foi Artaxerxes I, apelidado de Mão Larga, pelo fato de ter a mão direita maior do que a esquerda. Ele reinou de 465 a 425 a.C. Era um homem notadamente capacitado para sua grande tarefa. Durante seu reinado, os judeus que haviam sido levados cativos em 586 a.C. e que não haviam feito uso da permissão que em 537 lhes foi concedida para regressar à sua pátria, viveram em paz em seu império e especialmente na Babilônia. Ok? Bom, aí então se dá o regresso sob a direção de Esdras. A companhia de Esdras chegava a 1.596 homens, além de alguns sacerdotes, e também era portador de valiosas ofertas para o templo de Jerusalém, não só dos seus compatriotas, mas também do próprio rei. Nós podemos ler este relato aí em Esdras capítulo 8, versículos 25 a 27. Sua primeira atitude foi contra matrimônios entre judeus e não judeus. Seu outro grande propósito foi restaurar o culto. Nós vamos ver, na sequência, o regresso sob a direção de Neemias. Depois de receber notícia de Hanani, que regressou de Jerusalém, Neemias entristeceu-se ao tomar conhecimento das condições precárias da cidade. Neemias 1:4. Desejou ir para lá e prestar ajuda ao seu povo. Apresentou ao rei as suas razões, obtendo a autorização para ir por 4 meses. Assim, Neemias partiu, apoiado por cartas que levava para os governadores persas.
Essas cartas serviam de passaportes. Quando chegou à cidade, Neemias convocou o povo a trabalhar. Tinha um plano previamente elaborado e o pôs em execução. Imediatamente seus inimigos surgiram. Nós vamos encontrar aí a figura de Sanbalate e Tobias, velhos inimigos dos judeus, que, ajudados por Gósen, uma tribo árabe, procuraram interromper a edificação do muro. Escreveram para o rei, fazendo todo o possível para ver se embargavam a obra. Não fossem essas oposições, e Neemias teria concluído a obra mais cedo. Como nós vemos muitas vezes a ação de Satanás contra a igreja, tentando, pelo menos, atrapalhar a obra que está sendo feita. Os muros finalmente foram reconstruídos e as portas recolocadas. Neemias deu provas de ser um bom governador do seu povo, mas agora tinha que voltar para a Pérsia e dar conta da sua mordomia. Mal desaparece o seu forte braço e novas dificuldades se levantam na nação. O templo foi profanado, conforme o capítulo 13, versículos 4 a 9. Os levitas não recebiam seu salário e tiveram que trabalhar no campo, desenvolver um trabalho fora. No capítulo 13, versículo 10 também, você pode conferir isso naquela profecia dramática de Malaquias 3, 7 a 12. As leis do sábado eram violadas e voltaram a celebrar casamentos mistos. Em 433, Neemias regressou a Jerusalém, disposto a aplicar enérgicas medidas de repressão e de reorganização. Encerrou ali sua carreira dizendo: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Neemias, capítulo 13, versículo 31. Glória a Deus. Assim terminamos a nossa panorâmica do livro de Esdras e Neemias. No próximo encontro vamos falar de Esther, a grande rainha Esther, a Hadassah, e vamos estar encerrando toda essa exposição dos livros históricos. Que Deus o abençoe grandemente e a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, meu querido aluno do nosso curso intensivo de teologia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.